Iniciando aí consequências da Primeira Guerra Mundial, e os tratados de paz. Quando chega 1917, aquela guerra de trincheiras, aquele impasse, né, sem grandes conquistas para ambos os lados, acabou no começo de 1917 a Rússia saindo da guerra. Aí quando a Rússia saiu da guerra, gente, a coisa complicou para o lado da Inglaterra. Lá da Inglaterra e da França, porque o que estava segurando o poderio do Império Alemão eram os russos. Embora eles tivessem com grandes dificuldades, quando eu for falar da Revolução Russa, vocês vão ver isso, tá? Eles estavam com enormes dificuldades, mas o número de soldados russos fazia aquele equilíbrio da balança. Aí quando os russos se retiram da guerra, era uma questão de tempo da Alemanha acabar conquistando a França e mantendo a Inglaterra quase que isolada na guerra. Enquanto isso, durante toda a guerra de 1914 até 1917, a Inglaterra, a França, ela foi reabastecida, né, com alimentos, com medicamentos, munição, armas, pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam numa produção em larga escala. As suas fábricas não paravam, produziam 24 horas por dia para manter, suprir as necessidades das nações, das potências em guerra. E os Estados Unidos também emprestaram muito dinheiro para a Inglaterra e a França. Aí o que acontece? Quando termina lá 1906, ficou claro para os Estados Unidos que era uma questão de tempo a Alemanha acabar superando a Inglaterra e França na guerra. Aí o resultado foi o quê? Ou eles entravam na guerra, ou os Estados Unidos acabaria quebrado, porque não iria receber toda a dívida que a Inglaterra e a França tinham com eles. Então eles estavam no impasse, porque os Estados Unidos vivenciavam a política isolacionista, ou seja, não se meter na guerra de ninguém, ficar ali só aqui dentro da América e não se meter com os problemas lá da Europa. Mas eles não vão ter muita saída. Aí os alemães, para acabar dando uma motivação maior para os americanos, os alemães foram lá e acabaram atacando 3 navios americanos e afundando esses navios. Eram navios que tinham uma população, uma tripulação civil, não tinha nada a ver com a guerra, mas sim, estavam carregados de mercadorias para reabastecer a França e a Inglaterra. Aí os alemães, em meio à guerra, não vamos deixar eles passarem, vamos matar a Inglaterra e a França à míngua. E aí foram lá e afundaram os navios americanos. Aí deu a motivação que os Estados Unidos precisavam. Aí o presidente Woodrow Wilson, na época, juntamente do Congresso norte-americano, se reuniram e tomaram a decisão que era de entrar na guerra. E eles tomam essa decisão, declaram guerra e entram na guerra desequilibrando a balança. Aí foi uma questão de tempo para a Áustria-Hungria, a Bulgária, a Turquia e a Alemanha serem derrotados. E quando foram derrotados, veio toda essa consequência aqui. Então vamos lá. Não esqueça, tem que copiar, tá, gente? Quando termina a guerra, 1918, qual foi o levantamento de número de mortos deles? Cerca de 10 milhões de mortos. A computação dos registros de mortos dizia entre esse número a 15 milhões de mortos. 22 milhões de feridos. Entre esses 22 milhões, muitos soldados com falta de membros. Perdeu perna, perdeu braço, tá? 5 milhões desapareceram, por isso entre 10 a 15 milhões de mortos, tá? As economias europeias estavam arruinadas, até mesmo dos países vencedores, França, Inglaterra, que foram vencedoras, tá? Até mesmo eles estavam com a sua economia arruinada, tá? Campos destruídos, indústrias
centros urbanos destruídos, muita destruição, e pararam praticamente a produção industrial deles, tá? Então eles vão ter que ter um tempo para se retomar. E aí o presidente Woodrow Wilson fez uma proposta, ele era mais pacifista, ele tinha uma ideia de tratado de paz mais coerente e menos punitivo, tá? Para evitar que criasse uma rivalidade a partir de um tratado de paz que pesasse para um lado só e voltasse a ter guerra. E aí ele fez uma proposta de chamados 14 pontos de Wilson, porém a França e a Inglaterra, né, que queriam revanchismo em relação à Alemanha, não aceitaram os 14 pontos de Wilson, a proposta norte-americana. Ao não aceitar, o presidente Woodrow Wilson se retira da reunião que foi feita na Europa, em Versalhes, e ele então volta para os Estados Unidos sem fazer nenhum acordo de punição em relação às nações. No caso ali, a Alemanha, tá? A Turquia, ela sai derrotada, juntamente da Bulgária, tem os seus tratados de paz que foram mais brandos, não foi tão punitivo. A Áustria-Hungria, que teve o tratado de paz também, que teve que assinar, e a última nação derrotada foi a Alemanha, que vai assinar o tratado de paz de Versalhes. Aí a Áustria-Hungria, ela vai ter o seu território desmembrado. A partir do final da Primeira Guerra surge a Áustria e depois a Áustria e a nação da Hungria, tá? E o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes, né, vai ser assinado entre a Inglaterra e a França e a Alemanha. A Alemanha vai ser obrigada a assinar esse acordo de paz. A Alemanha, olha só que detalhe, a Alemanha ela não foi invadida, tá? Ela não teve o seu território invadido, o seu exército não foi destruído e a Alemanha sentia que podia continuar a guerra. Só que era uma questão de tempo, porque os alemães já estavam lá em 1918, os alemães já estavam praticamente sozinhos na guerra, que a Áustria-Hungria já tinha sido destruída, já tinha sido derrotada, a Turquia derrotada, a Bulgária derrotada. Aí estava faltando só a Alemanha. Aí dois generais, o Hindenburg e o Ludendorff, né, que eram os dois generais principais, chamaram o rei da Alemanha, o Guilherme II, e o Guilherme já falaram para ele, é uma questão de tempo, os aliados vão acabar entrando aqui, vão destruir o nosso exército, vão destruir nossa economia, vão acabar com a gente, é só uma questão de tempo, os americanos têm todo o tempo do mundo e toda a matéria-prima para isso, tá? Aí os alemães fizeram pedido de rendição, aí vai ser obrigado a assinar o Tratado de Versalhes, que era uma situação contrária que o presidente Woodrow Wilson queria, tá? Ele não quis o Tratado de Versalhes. Aí, das propostas de Woodrow Wilson, foi criado só uma, né? Só a última proposta que foi aceita, foi a criação da Liga das Nações, tá? Próximo vídeo vai ser bem curtinho, vou estar falando para vocês a respeito do Tratado de Versalhes em relação à Alemanha. Até a próxima!